Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Mais uma live simultânea aqui pelo Periscope e também pelo Facebook. Então sejam bem-vindos. É uma honra, é um prazer revê-los. Mais uma live especial para vocês. Como eu sempre peço, convidem os seguidores de vocês e compartilhem também nas redes sociais, porque essa live ela vai tratar de mais um tema que vai bombar nas provas. Então é de interesse geral dos concurseiros, tá bom? Tamo junto. Alessandra aqui pelo Facebook pediu feliz aniversário, Alessandra, parabéns pelo seu dia. Parabéns para todos os aniversariantes, tá bom? Abraço pro Dalmo do Saber Mais Direito, que está aqui também na minha live. Um abração, Dalmo. Então vamos lá, mão na massa, sem mais demora. Pessoal, STJ, tema quentinho, acabou de sair do forno. Esse tema ele está relacionado ao delegado de polícia e à lei de armas, o Estatuto do Desarmamento. Olha que interessante esse paralelo, o delegado de polícia e o Estatuto do Desarmamento. Então vou passar para vocês o caso concreto, vou pedir a opinião de vocês para a gente treinar o raciocínio e no final eu falo o que o STJ decidiu. Vou explicar para vocês tudo mastigadinho para facilitar os estudos. Então vamos lá. O que aconteceu? Faz de conta que vocês são agora os operários do direito desse caso concreto. Juiz, promotor, delegado, imaginem vocês nessas funções. O que aconteceu? Um delegado de polícia, lá do Rio de Janeiro, ele foi alvo de mandado de busca e apreensão. Quem fez a busca e apreensão encontrou no interior da residência desse delegado de polícia um revólver 38. Um revólver. E, além disso, o delegado também estava portando, anteriormente, depois desse fato, enfim, não importa, o delegado também estava portando um outro revólver. Ambos os revólveres, tá? De uso permitido, tudo certo. Muito bem. O que aconteceu? O Ministério Público denunciou esse delegado pela prática de dois crimes: posse ilegal de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo. O delegado foi denunciado pela prática de dois crimes: posse ilegal de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo. O delegado sustentou o seguinte: eu não cometi esses crimes. Por quê? Porque os dois revólveres, tá? Tanto que foi encontrado na minha casa, em relação à posse, como em relação ao porte, essas duas armas, elas estão devidamente registradas. Elas estão registradas em um órgão de controle estadual, um órgão que controla as armas relacionadas lá ao Rio de Janeiro. Então, nesse órgão estadual, há o registro dos dois. Os dois revólveres, há o registro dessas duas armas no órgão estadual. Então, eu não estava mantendo, nem portando armas de forma ilegal. E mais, além disso, eu sou delegado de polícia. Se eu sou delegado de polícia, em virtude de lei, eu tenho porte de arma. Se eu tenho porte de arma, se eu posso ter arma, e se essas armas estão registradas, a minha conduta é atípica, atipicidade material. Essas foram as alegações de defesa em síntese, tá ok? Aí o que aconteceu? O delegado foi denunciado, ele tentou impetrar um habeas corpus para trancar a ação penal. Agora, vocês, como operários do direito, o que vocês pensam sobre esse caso? Houve ou não houve crime? Vocês acolheriam as alegações de defesa do delegado? Qual que é a opinião de vocês? E aí? Dois revólver, dois crimes: posse ilegal de arma de fogo, crime de posse, e o crime de porte ilegal de arma de fogo. Esses dois crimes dizem respeito a dois revólveres. Os dois com registro em órgão estadual. Então não são armas clandestinas. Elas estavam registradas em um órgão estadual do Rio de Janeiro, que controla as armas daquele estado. E o denunciado
é delegado de polícia, ou seja, por lei, ele pode portar arma de fogo. Qual que é a opinião de vocês? E aí, houve ou não houve crime? O que decidiu o STJ? E aí? Não houve crime? A maioria falando que não houve crime. O que vocês acham? Olha que caso bom para cair na sua prova. Vou deixar o pessoal se manifestar um pouquinho e daqui a pouco eu já falo a resposta. Porque não adianta eu chegar aqui e dar tudo mastigadinho. A gente tem que usar o cérebro para raciocinar. É assim que nós treinamos para as provas. E aí? Facebook também, a maioria falando que não houve crime. Pessoal do Facebook, a maioria falando que não houve crime. Aqui pelo Periscope também, a maioria está falando que não houve crime, é isso? E aí? Houve ou não houve crime? De novo, repetindo, ó, em síntese, o que aconteceu? Resumão. Um delegado de polícia lá do Rio de Janeiro, ele foi denunciado pela prática de 2 crimes. Posse ilegal de arma de fogo, porque ele mantinha um revólver em casa, tá ok? E ele foi também denunciado por porte ilegal de arma de fogo, porque estava portando um outro revólver. Qual que é o detalhe? Esses 2 revólveres, pessoal, eles têm registro em um órgão estadual lá do Rio de Janeiro que cuida dessas questões de armas. Então são 2 revólveres registrados em um órgão estadual. Esses 2 revólveres estão relacionados a um delegado de polícia, porque estava na casa dele e o outro porque ele estava portando. Houve ou não houve crime? A maioria falando que não, né? A maioria falando que não. Então vamos lá. Vamos lá então. Olha que pergunta boa para cair na sua prova. Olha que caso bom. Agora presta atenção que eu vou esclarecer para vocês. Resposta, ó. O colegiado do Facebook e o colegiado do Periscope, por maioria, decidiu que a conduta do delegado é atípica. Foi isso? A maioria falou que é atípica. Então vamos lá. A maioria errou. Por quê? O STJ decidiu em sentido contrário. Anotem o número do julgado para quem quiser ler depois. Ó. Anota o número do julgado. RHC 70141. Então anota aí. RHC 70141. Coloca alguém aí para mim, por favor. RHC 70141. Isso, RHC 70141. Agora eu vou explicar para vocês as razões do STJ. Vamos lá. RHC 70141. Então, recapitulando. Delegado de polícia foi denunciado por 2 crimes. Porte ilegal de arma de fogo e posse ilegal de arma de fogo. A posse ilegal se refere a um revólver que estava na residência dele. E o crime de porte se refere a um outro revólver que estava com ele, estava portando. Detalhe que eu já falei, os 2 revólveres estavam registrados em um órgão estadual de controle de armas, lá do Rio de Janeiro. E ele é delegado de polícia, então ele tem porte, etc. O que o STJ falou? Esse registro no órgão estadual de armas, lá do Rio de Janeiro, esse registro não serve. Por quê? Com o advento do Estatuto do Desarmamento, o legislador trouxe novas regras para a questão da posse e do porte de arma de fogo. O Estatuto do Desarmamento começou instituindo o SINARME. O que é o SINARME? É o Sistema Nacional de Armas. Esse órgão, o SINARME, é um órgão federal. Ele é responsável pelo controle, pelo cadastro e pela identificação das armas. Então, o que acontece? Se a pessoa quer adquirir uma arma de fogo, ela deve preencher alguns requisitos. Quais requisitos, professor? Vou citar alguns. O interessado deve comprovar necessidade. Olha, eu preciso portar essa arma porque eu estou sendo ameaçado. Eu preciso ter essa arma em casa porque eu corro risco. Então deve comprovar necessidade. O interessado deve comprovar idoneidade. Ele não pode ter antecedentes criminais. Ele deve comprovar
capacidade técnica, capacidade psicológica, ele tem que ter residência fixa, ele tem que ter também ocupação lícita. Então, se o interessado preencher esses requisitos, ele pode adquirir uma arma de fogo. E aí tem outros, idade, etc, etc. Quem que expede autorização para compra da arma de fogo? Aqui é importante, cai muito em prova. Quem expede autorização para a pessoa comprar a arma de fogo é o SINARME. É o SINARME que expede autorização para a pessoa comprar a arma de fogo. É o SINARME que expede autorização. Assim que ela consegue essa autorização, o próximo passo é obter o certificado de registro na Polícia Federal. Olha o detalhe, a autorização para compra é expedida pelo SINARME, mas o certificado de registro é feito na Polícia Federal. Outro ponto que cai em prova. O que confere ao dono da arma o direito de possuir ela em casa, ou nas dependências da casa, ou no local de trabalho, se ele for o titular desse local de trabalho, se ele for o dono ou se ele for o responsável legal, esses direitos são gerados não pela autorização do SINARME, mas sim pelo certificado de registro expedido pela Polícia Federal. É esse certificado de registro que autoriza ele, a pessoa que comprou a arma, esse certificado que autoriza ele a ter essa arma na casa dele, ou no local de trabalho, se ele for o dono, ou se ele for o responsável legal. Então não é o SINARME, é o certificado de registro da PF. Diante desse cenário, diante dessas novas regras, o STJ falou, não serve os registros feitos perante o órgão estadual do Rio de Janeiro. Ainda que os dois revólveres estejam registrados nesse órgão estadual do Rio de Janeiro, não serve, porque está em desacordo com a lei, está em desconformidade com o Estatuto do Desarmamento. Tem que observar a questão do SINARME, tem que observar a questão do certificado de registro na PF. Se não tem registro na PF, está em desacordo com a lei. Se está em desacordo com a lei, há incidência de ambos os crimes, tanto de posse como de porte. Ah, professor, mas ele é delegado, ele é policial. Delegado policial, de modo geral, como vocês sabem, eles têm o direito de portar armas. STJ veio e falou, não importa que ele é policial, ainda que ele seja policial, ainda que ele seja delegado de polícia, ele tem o direito de portar arma? Tem. Mas esse direito ele deve ser complementado pelas regras legais. Não é porque eu sou delegado que eu posso sair por aí portando arma sem registro na PF. Não é porque eu sou delegado que eu posso sair por aí comprando arma sem as observâncias legais. Entenderam? Então, o fato de eu ser delegado, o fato de eu ter o direito de portar arma de fogo, esse fato não afasta as exigências legais. E o registro na Polícia Federal da arma é uma das exigências legais. Senão seria muito fácil. Eu sou delegado, então vou pegar uma arma aqui que não tem registro e vou sair portando ela. Não pode, tá bom? Então, esse foi o caso analisado pelo STJ. Outra coisa, o delegado de polícia tentou alegar. A minha conduta, ela é atípica. Por quê? Porque nós precisamos observar a adequação social, o princípio da adequação social, o princípio da lesividade e o princípio da insignificância. Então, em defesa, o delegado alegou insignificância, adequação social e lesividade. STJ afastou as três teses. Por quê? Porque não havia registro no órgão estadual. STJ considerou que essa conduta ela tem periculosidade, ela é uma conduta grave e, portanto, afastou a adequação social, a insignificância e a lesividade. Essas armas, o STJ lembrou, foram encontradas em virtude de mandado de busca e apreensão, tá bom? Então, essa foi a decisão do STJ. Conseguiram compreender? Aqui, pessoal, não entrou muito a questão da falta de registro da arma. Perdão, não entrou a questão do vencimento do registro. Tá? O ponto central aqui, nesse caso, foi a falta de registro na Polícia Federal.
o registro do órgão estadual não é suficiente, segundo a STJ. Curtiram? Gostaram? Conseguiram compreender e entender? Então, cuidado para não confundir, tá? O que o STJ já pacificou foi a questão do registro vencido. Se eu tenho uma arma, ela está registrada e o registro está vencido, STJ entende que a conduta é atípica, é uma infração administrativa, que não atrai a incidência do direito penal, com base naqueles postulados da mínima intervenção, da subsidiariedade, etc. Esse tema é registro vencido, não se encaixa aqui. Aqui é falta de registro, não é registro vencido, é falta de registro lá na PF, tá bom? E esse caso tem várias peculiaridades também, quem quiser depois ler o acórdão vale a pena, tem várias peculiaridades, as armas estavam também ligadas a um codenunciado, enfim, tá bom? Tem outras questões, mas o ponto principal eu passei aqui para vocês. Maravilha? Obrigado pela companhia, né? As lives bombaram tanto aqui pelo Instagram como também pelo Periscope. Então, muito obrigado pela companhia e guardem bem isso. Não é porque é policial, não é porque é delegado que eu posso portar, possuir armas em desconformidade com o Estatuto do Desarmamento. Eu devo observar as regras legais, tá bom? Obrigado pela companhia, foi um prazer revê-los. Para quem não me segue ainda, segue lá no Periscope, no Snap, no YouTube, tá? E no Instagram. Então, Periscope, Snap, YouTube e Instagram. Nessas 4 redes eu estou como Delta Thiago com TH. Segue lá, Delta Thiago com TH. Periscope, Snap, YouTube e Instagram. Só pelo Facebook que eu estou diferente. Na minha fanpage do Facebook eu estou como Delegado Thiago com TH. Tá bom? Então é isso, valeu pela companhia, tamo junto sempre, valeu, espero que vocês tenham curtido, até a próxima e bora passar o trator. Valeu Soraya, Mariano, Mercedes, Marcelo, Ludialva, Nina, Cristine, Luma, valeu aí, um abraço, Daniel, para todos vocês, tamo junto sempre, valeu, até mais.